Olá, pessoal da turma 201. Hoje, então, a gente dá sequência a esse estudo aí, né, das colonizações. Na semana passada, a gente viu um pouquinho sobre a inglesa e a francesa. Hoje, então, a gente vai ver em relação à holandesa e mais algumas questões mais teóricas, assim, dessas colonizações, tá? A colonização holandesa, então, ela vai ter algumas semelhanças aí com a inglesa, principalmente no sentido de que ambos os países eles criam empresas, né, para fazer o domínio e a exploração de territórios na América. Então, a empresa dos holandeses é a Companhia das Índias Ocidentais, criada em 1521, e que vai fazer essa função aí. Os holandeses, assim como os franceses, vão estar dominando, né, vão estar pipocando na América em várias regiões, tentando dominar alguns territórios. Na maior parte das vezes eles vão ter um sucesso curto, ou seja, eles vão ficar durante um tempo e aí logo são expulsos, mas a gente vai ver aí que eles lucraram bastante aqui no Brasil. Alguns dos territórios assim, que os holandeses dominaram foi em relação à América do Norte, eles fundaram a colônia Nova Amsterdã, que depois a Inglaterra retomou e chamou de Nova York. Vejam a criatividade dos nomes, né? A gente teve as 13 colônias eram chamadas de Nova Inglaterra, agora a Nova Amsterdã, e enfim, né? Teve a Nova França também no atual Canadá. Então vejam como eles eram muito criativos para isso. Na América do Sul, os holandeses eles vão ter um número maior de colônias, então eles vão dominar a Guiana Holandesa, que é bem ali ao norte, né? Quando a gente pensa na localização do Brasil, vão dominar algumas ilhas das Antilhas e durante o período também vão dominar o Nordeste brasileiro, que depois eles vão chamar de Nova Holanda. Mas isso a gente vai estudar especificamente o período holandês no Brasil mais adiante, tá? Então são basicamente esses territórios que eles dominam. Mas uma coisa que a gente tem que mencionar é que mesmo antes de os holandeses dominarem essa região aqui do nosso território, na verdade eles já eram muito presentes, assim, muito participativos na colonização portuguesa. Acontece que Portugal vai iniciar uma produção de açúcar aqui no nosso território, né, na colônia na época, e essa produção ela vai ser financiada justamente pelos holandeses, né? Porque Portugal não tinha assim muita grana para investir na criação dos engenhos e em toda a tecnologia necessária para produzir esse produto. Então, muitos colonizadores vão buscar empréstimos com os holandeses para montar os seus engenhos. Além disso, os holandeses eles também vão ser muito atuantes na venda do produto na Europa. Então, meio que rola uma parceria assim, entre Holanda e Portugal, que a gente vai ver que no decorrer ela vai mudar e vai levar a uma invasão holandesa, então, por um tempo. Tá? Mas é basicamente isso sim, que eu tenho para falar para vocês sobre a colonização desse país. E aí a última partezinha ali que o capítulo coloca como colônia, base da riqueza, na verdade é falando de questões econômicas, tá? Esses dois termos que eu coloquei aí, prática mercantilista e pacto colonial, basicamente são os termos corretos para aquilo que o livro está explicando, né? Ele não usa o termo pacto colonial, mas é necessário que vocês saibam que é o que está sendo explicado ali, que eu já vou falar. Mas enfim, tá falando mais das questões de ordem econômica dessas relações aí que a gente tá estudando. Então, ano passado a gente estudou o mercantilismo, e eu vou retomar agora com vocês. E o colonialismo é uma prática mercantilista. O mercantilismo, gente, são várias práticas econômicas desenvolvidas lá na Europa, principalmente pelos aqueles reis absolutistas do século XV, XVI e XVII. Né? Existiam várias práticas e
todas elas visavam fortalecer o país, né? Lembra que tinha aquela prática do metalismo, que era como acumular os metais preciosos, tinha a prática da balança comercial favorável, que era tu exportar mais e importar menos, e tinha também a prática do colonialismo, que era fazer colônias e explorá-las, certo? Existiam outras práticas mercantilistas, mas eu não vou estar reclamando com vocês. Essas três são as principais, as mais conhecidas. Todas elas também, uma outra característica é que tudo era fortemente controlado pelo Estado. E o Estado se resumia ao rei, né? Lembra que ele era absolutista, ele tinha o poder sobre tudo e todos. E então a economia também passava por ele, né? Tanto que essas colônias aí, elas eram entendidas todas como propriedade do rei, certo? E essas colônias, elas serviam para ser exploradas e fortalecer as suas metrópoles, que é o país colonizador. E aí que vai entrar o pacto colonial, que na verdade não é um pacto, assim, gente, porque um pacto pressupõe que as duas partes estejam de acordo, e a gente sabe que os territórios colonizados, eles não estavam exatamente de acordo com essa política. O pacto colonial e mesmo a prática mercantilista, eles são termos, assim, teóricos que a gente usa para se referir a todos esses países aí que a gente comentou. Então, em relação à colonização espanhola, portuguesa, inglesa, holandesa e francesa, tá? Então, não é só para um ou para outro país. A gente está usando esses termos para explicar meio que para todos, assim, de uma forma genérica. E o pacto colonial é a relação, então, que se estabelece entre colonizador, que a gente também pode chamar de metrópole, e colonizado, tá? Então, por exemplo, vamos pensar em relação ao Brasil, que é o que a imagem faz referência. A metrópole é Portugal, muito assim representada pela monarquia. E a colônia é o Brasil. E a imagem também ela é bem ilustrativa assim, do que esse pacto colonial exigia, que era uma questão de exclusivismo, tá? Ou seja, a metrópole ela tinha exclusividade de exploração na colônia, ou seja, só ela podia explorar, tá? E explorar para fortalecer a própria metrópole, não para desenvolver a região. E dentro dessa questão de exclusivismo, mais ou menos funcionava da seguinte forma: tudo que se era produzido, extraído na colônia, tinha que ir diretamente ou passar pela metrópole. Então, por exemplo, aqui no Brasil, se vai ter uma produção de açúcar. Esse açúcar, as pessoas, os colonos que viviam aqui, eles não podiam vender esse açúcar para quem pagasse melhor. Por quê? Porque o pacto colonial exigia que esse açúcar fosse vendido para Portugal, certo? E se a gente quisesse também, precisamos comprar os instrumentos para produzir esse açúcar, a gente compra daquele país que oferecer mais barato. Não, porque pelo exclusivismo colonial a gente tem que comprar também tudo que vem da metrópole ou que passe por intermédio dela, tá? Então é mais ou menos isso. A colônia ela não tem independência para fazer absolutamente nada sem passar pela metrópole. Então, nesse processo, tudo que era produzido aqui era vendido a um preço, obviamente, muito barato, né, para essa metrópole, e que então era revendido a altos preços e o país ficava com um lucro, tá? Então, é mais ou menos essa lógica, a lógica de ter um exclusivismo e de ter de ter realmente lucro em cima disso. E volto a dizer, né, eu sempre dou o exemplo do Brasil, mas isso aconteceu também em relação às 13 colônias lá na América do Norte para com a Inglaterra, das colônias aqui da América em relação à Espanha, as holandesas em relação, né, a esse país e assim sucessivamente, tá? Então é isso, gente, o vídeo ficou bem curtinho, né, então não tinha muita coisa pra gente finalizar. Espero que tenham entendido aí. Qualquer coisa,
Vocês sabem, estou sempre disponível pelo WhatsApp para responder vocês. E aguardo, então, né, as devolutivas. Já quero parabenizá-los, né? Vocês estão indo muito bem, pelo que eu estou percebendo nas correções. Então, continuem assim, né? E mais uma boa semana de estudos aí para todos nós.